Olá, seja bem-vinda à série De Onde Viemos. Eu sou Karina Graziella, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, astróloga e ajudo você a mudar a perspectiva da sua vida, passando a enxergar a sua existência pela ótica do seu espírito, da sua essência divina. Tudo isso ancorado na tecnologia do amor. Esse é o capítulo 4, é o último episódio da série De Onde Viemos. E hoje nós vamos ter uma pessoa muito querida, muito querida. Todas foram, né? Na verdade, todas foram muito queridas. É que ela tem um lugar de mestre na minha jornada. Ela foi a pessoa que enxergou em mim, pela primeira vez, muitas coisas que eu ainda não enxergava. Ela foi a minha primeira professora nessa jornada e foi a minha mestre Reiki, a minha professora de psicoterapia reencarnacionista e hoje é uma parceira, uma amiga, uma irmã de vida. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre o pilar físico com a Aline Schultz. A Aline é terapeuta, astroterapeuta, especialista em acordos espirituais. Trouxe esse conhecimento para nós, através, inclusive, do livro já escrito, Acordos Espirituais, e também, nesse lugar de escritora, já fez outras publicações dentro da área de relacionamentos e da área de astrologia. É uma alegria imensa receber a Aline. Tudo bom, Karina? Tudo bom? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Que alegria estar aqui com você. Eu me sinto muito feliz, né? Antes de você entrar, eu falei assim, todas as pessoas que eu convidei para partilhar esses conhecimentos, esses olhares para a vida, são pessoas especiais. Mas você foi a número 1, né? Aquela que enxergou a luzinha lá dentro do meu coração, aquela que me deu a mão, aquela que me conduziu e principalmente aquela que exerceu esse papel de mestre nessa jornada do autoconhecimento. Então, como nós estamos falando de onde viemos, e eu estou olhando de onde eu vim, né? Uma das perguntas que eu respondi nessa alunação há 12 anos atrás, aonde você estava há 12 anos atrás? Há 12 anos atrás eu estava na sala da Aline Schultz, aprendendo Reiki nível 1. Nossa! Nossa, foi longe, né? Foi. Agora tu foi muito longe. Depois no nível 2. Já faz Depois, 12 anos isso. na verdade, já fazem 12 anos, porque foi em 2011. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Tô surpresa. O tempo não tá passando, ele tá voando. Uau! É, 12 anos, Aline. Aí depois o Reiki nível 2, o questionamento que eu nunca vou esquecer, mas esse negócio de trabalhar com vidas passadas, você não sabe no que você está mexendo. Aí ela amorosamente me deu uma aula sobre a psicoterapia reencarnacionista, como que a regressão era diferenciada nesse sistema. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer uma regressão. Fui para a regressão e aí pronto. O tanto que nós temos de jornadas partilhadas é muito especial. E receber você aqui nessa alunação, eu acho que nem eu tinha me dado conta desse ponto, sabe? De onde eu vim, e hoje olhando para trás, e não quer dizer que não tenham tido dificuldades, você bem sabe quantas dificuldades foram superadas nos últimos 12 anos, né? O quanto que a gente já partilhou. Mas é uma escolha. O que eu tomo para mim? Aonde que eu vou ficar conectada? Então, seja muito bem-vinda. É muito especial ter você aqui comigo hoje. E se você quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa dentro desse movimento aqui de boas-vindas, fique à vontade. Senão, aí eu já vou perguntar para você. É muito bacana isso que tu falou, Karina. Quem tá nos assistindo já me entreguei que eu sou gaúcha, né? Falando no tu, né? Já me entreguei. Gente, sou gaúcha mesmo, tô falando aqui da Serra Gaúcha. Mas é muito bacana isso que a Karina tá falando para nós, porque o que acontece conosco não nos define. O que a gente Isso. faz com isso é que nos define. Então, quantos perrengues, todos nós, não é exclusividade isso só da Karina, é do ser humano,
quantos perrengues todos nós já passamos e quantos ficaram no meio do caminho, simplesmente achando que tinham que ficar caído, que o mundo tinha acabado ali, mas outros deram a volta por cima, não se conformando, não se resignando, indo atrás de pedir ajuda, que é um dos maiores tabus que a gente vê hoje, né, na questão de pedir ajuda, é porque nos venderam uma ideia de que isso seria um sinônimo de fracasso ou de fraqueza, né, um atestado disso. E a maior prova de inteligência do ser humano é quando ele percebe que ele não está dando conta sozinho, ele vai buscar pedir ajuda. E aí é na ajuda que ele encontra um meio para destravar, continuar o processo de crescimento, de evolução dele, que a base é o autoconhecimento. Quando você esbarrar em alguma coisa, porque você não está conhecendo um pouquinho mais a seu respeito em algum ponto. Fato. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir com a tua audiência, que eu tenho certeza que tu faz um trabalho diferenciado. São 12 anos, portanto, então, meu Deus do céu, que nós já estamos aí, vai e volta, se encontra, ela vai para Brasília, daqui a pouco ela vai para outro lugar, e a gente sempre mantém contato, a gente sempre, de alguma forma, o universo nos une, eu acho muito bacana esse movimento. Então, estou muito feliz demais de estar aqui. Ai, obrigada, de coração, por ter aceitado. E eu vou colocar uma crença aí nesse lugar de pedir ajuda, que muitas vezes eu ouço no consultório e foi uma crença também que eu fui superando. Pedir ajuda incomoda. Incomoda, a gente acredita que incomoda a quem vai ser solicitado, né? E incomoda a nós mesmos. Eu acho que esse incomoda a nós mesmos é por causa disso, de que acreditamos ainda que é feio pedir ajuda. E não é. É um sinal, como você disse, de reconhecimento e de que, ok, esse é o meu limite, eu quero expandir esse limite. Eu posso expandir esse limite com amorosidade. Eu acredito, inclusive, que pedir ajuda é expandir esse limite com amorosidade. Não precisa ser no sofrimento, na dor, na força bruta. E as pessoas que escolhemos para pedir ajuda, elas se sentem felizes por ajudar. Eu sempre me coloco nesse lugar. Se meu marido me ligasse agora pedindo ajuda, eu ia ficar feliz de poder ajudar. Se meu filho, se minha mãe, se uma amiga querida. Então, nós também gostamos de ajudar. É da natureza humana o servir. E esse lugar que nós criamos de obstáculo nos coloca em situações desnecessárias. Então, quando eu pensei, vou pedir para a Aline participar, eu poderia ter ficado no pensamento, não, vou incomodar, vou atrapalhar, ela tem tantos compromissos. Não, eu vou pedir, se ela puder, ela vem, se ela não puder, tá tudo bem também, né? Então, a gente já tem, né? A única coisa certa que nós temos é o não. Então, se o não você já tem, você está indo em busca do sim. E a pior coisa que vai acontecer é um não, e tu já tem, então não faz sentido você não arriscar, não perguntar, no mínimo. E quando a gente fala, né, de ajuda, né, estava pensando aqui enquanto estava falando, ajuda é uma palavrinha tão pequena, mas que revela aprendizados bem extremistas. Num ponto, às vezes, não pedir ajuda para não querer incomodar, e na verdade é um ego disfarçado. Verdade. Certo? E no outro extremo é a Penélope charmosa que pede ajuda para tudo, a todo momento, a todo instante, e não assume a sua responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Verdade. Então, olha, daí muitas vezes a gente precisa ver em que extremo que cada um de nós está. Porque nós precisamos nos posicionar a respeito disso e achar um meio. Tem coisas que têm a ver conosco, com a nossa iniciativa de fazer a nossa parte, e tem coisas que, poxa, bati no meu teto máximo, eu preciso agora de alguém olhando para mim. Isso. E aí buscar uma ajuda terapêutica, buscar fazer alguma vivência, alguma imersão, algum curso, isso se torna especial. Eu diria um divisor na vida da pessoa. Então, que extremo, né, você que está nos vendo e você está em termos de ajuda? Você já está conseguindo mais ou menos estar no meio termo, ou você está na Penélope charmosa, ou no ego disfarçado, escondidinho ali, por trás da pessoa, eu não quis incomodar. Responda depois para nós ali, quero ver, depois eu vou ver. E aí eu vou aproveitar esse lugar da ajuda, né? Você é terapeuta, como eu apresentei, e toda essa bagagem que você tem de muitos atendimentos e muitos cursos e muitos movimentos terapêuticos de imersão que você já oportunizou.
E aí eu te chamei para a gente conversar sobre o pilar físico, entendendo aqui para todo mundo que está acompanhando a série que o pilar físico, ele inclui a matéria. É o nosso corpo físico, mas é a nossa prosperidade, são os relacionamentos, é o nosso lugar profissional, como a gente se sente no nosso dia a dia, até essa capacidade de encontrar um estado de espírito de plenitude, de bem-estar. Quando você vê essas pessoas que estão bloqueadas, e muitas vezes eu vejo pessoas com emaranhamento nos relacionamentos, com situações de desafio no emprego, eu vejo, Aline, muitas vezes as pessoas buscando, vou estudar no sentido assim, não, eu estou com um problema de relacionamento, então eu vou só me comunicar melhor. Mas o questionamento dessa série é, será que é só isso? E o quanto que a gente está trazendo nesse pilar energético, mental e emocional, que o físico é só o final, a desembocadura, né? Aquele lugar que está transbordando. Eu achei muito interessante quando tu me convidou para falar sobre este pilar, porque eu sou formada em educação física, bacharel em Verdade. licenciatura. Eu tinha me esquecido de te lembrar disso. É Eu sou verdade. formada em educação física, sou filha de um professor de educação física, que meu pai trabalhou até os 71 anos de idade na escola. Então, quando você me convida para falar sobre o físico, sobre a matéria, é algo que, para mim, eu sempre tive muito contato, até por causa do meu pai, que sempre nos Sim, estimulou a se movimentar, e hoje um dos pilares da minha vida é fazer o exercício físico, atividade física. Mas quando se trata de uma pessoa que é uma pessoa inteira, uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é verdadeiramente saudável, seja nos relacionamentos, seja saudável de bons pensamentos, seja uma pessoa saudável de relacionamentos que não sejam tóxicos, isso normalmente é um grande resultado de uma grande engrenagem, onde não é uma pecinha só que vai fazer a diferença, e sim várias. E aí nós entramos nos 4 pilares, que são, para mim, isso. é o grande segredo de uma vida próspera, que se você não souber, você vai travar em algum deles, é algum deles que vai te impedir de chegar a desembocar na matéria, no físico, que é onde a vida acontece, e que em termos de energia, em termos de espiritualidade, a moeda corrente é a energia, mas na matéria a moeda corrente é dinheiro. E muitas vezes a gente não se dá por conta da energia desse dinheiro, das crenças que nós trazemos com esse dinheiro, da Perfeito. repulsa das emoções que isso gera com esse dinheiro, para querer ter, então, no físico, na matéria, o dinheiro na nossa mão, em abundância. Perfeito. Não tem como! Não tem como. Enquanto você não entendeu o aprendizado oculto energético daquele dinheiro na tua vida, enquanto você não revisitar as crenças, o que você viu desde pequenininho com teu pai e tua mãe dentro de casa, com os teus avós, teus antepassados, olhar para a tua história do teu sistema ancestral, você nunca vai conseguir mudar as lentes dos óculos para enxergar esse dinheiro de uma forma saudável, quiçá, portanto, você ter uma relação com ele bacana, para que você consiga administrar ele bacana, ele tenha governança sobre a questão financeira, e isso se consolidar na matéria. Dinheiro não é o princípio, matéria não é o princípio, é o resultado. Isso. Dinheiro não é o ponto principal, ele é o resultado desses 3 pilares antes, para você consolidar isso na matéria. E isso não se consolida apenas nas finanças, é consolidar num corpo saudável, num corpo que te permita dormir à noite e descansar, porque dormir e descansar são 2 coisas diferentes. Parece Completamente igual, diferentes. mas não, são diferentes. Você consolidar uma estrutura de vida em que a tua casa esteja funcionando ok, em que você esteja se Sem alimentando. vazamento, sem estourar cano, sem luz que queima. Perfeito! Em que você consiga ter um equilíbrio na tua alimentação. Nem 8, nem 80, meio termo. Meio Isso. termo. Não existe, pelo amor de Deus,
tudo que é radical não está em equilíbrio. Tudo que é radical não está equilibrado. Se você está fazendo uma dieta para entrar num vestido, isso não é equilíbrio. Isso é radicalismo. Se você largou de comer completamente algo, riscou da tua vida, isso vai perdurar por um tempo, mas não vai ser para a vida inteira. Não. Por quê? Porque não é equilíbrio. E tudo por trás desse comportamento que está dentro do pilar da matéria, existe um pensamento, um aprendizado e uma forma de se relacionar, de sentir algo a partir dessa situação que vem se mostrando. Enquanto nós não conseguirmos olhar para isso, nós não conseguiremos de verdade ter um pilar físico, material que nos permita evoluir como pessoa, desfrutar do que a vida que está ao nosso redor, que é material, poder viajar, poder comprar um presente bacana, poder comprar um livro, poder comprar um curso, poder realmente presentear alguém que você ama com alguma coisa que é um grande sonho para ela. Enquanto você não entender que o primeiro pilar é você olhar, o primeiro movimento é você olhar para esse conjunto desses pilares e entender que eles são um grande segredo para você destravar a tua matéria, você nunca vai conseguir ser uma pessoa próspera. Você pode até ter dinheiro, mas prosperidade não. É porque prosperidade vai além do dinheiro, né? Assim como saúde vai além do fato de não existir doença. Não, saúde vai além do fato de não estarmos doentes. Saúde é muito mais do que isso. Nós temos 4 saúde, né? Nós temos saúde energética, saúde mental, saúde emocional e a física. E a física, exatamente. E quando você está falando, aí minha cabeça vai borbulhando, né? Essa minha mente geminiana é muita coisa que veio assim na vontade da gente pontuar, porque nós duas estamos aqui, temos uma caminhada, esse tanto de ano que eu falei, você mais anos na minha frente, porque chegou antes de mim. Mas primeiro ponto, eu lembro, e vou trazer essa analogia que eu aprendi com você no curso, para as pessoas também carregarem essa analogia quando você pegava na sala de aula e botava cadeira na nossa frente. Nós somos como essa cadeira. Nós temos 4 pernas. Não adianta você cuidar só de uma perna. Você precisa estar balanceando as 4 pernas, porque senão vai desnivelar e essa cadeira vai ficar troncha. Então, a gente vê muitas pessoas focando muito no espiritual e ficando displicente com a matéria. Muitas pessoas na matéria displicentes do espiritual. Muitas pessoas querendo racionalizar o emocional, enquanto, na verdade, você tem que sentir. Ou muitas só sentindo e não dando limite para essas emoções, separando o que é real do que é imaginário. Então, primeiro ponto, né? Esses 4 pilares precisam ser trabalhados ao mesmo tempo, de forma igualitária, para que a gente possa crescer e se desenvolver. E aí, quando você fala dessa prosperidade, desse lugar da prosperidade, eu uso muito, Aline, e aí vamos trocar do que você visualiza, eu uso muito a matéria também, muitas vezes, para me mostrar como um termômetro de algo que eu não estou enxergando. Porque, às vezes, você acha que está tudo bem. Afinal de contas, a gente vive aqui nessa dimensão onde a gente convive com raiva, com mágoa, com ódio, com intolerância, e a gente vai normatizando essas coisas, aprendendo a ter uma resistência em um jogo de cintura. Mas, de repente, na sua casa, você falou muito bem de casa, um lar que funcione, começa a dar vazamento, começa os animaizinhos a ficarem doentes. O quanto que a matéria ser é invadido um sinal por formigas, por abelhas, vespas. Tem alguma coisa desequilibrada. Tem alguma coisa aí. Pois é. Isso é muito importante. É bacana isso que tu está falando, porque a gente tem uma visão equivocada de cuidar de cada um desses pilares. A gente tem uma visão de que a gente tem que tomar 100% do foco em cada um deles. Não, 100% de cada um dos pilares é 25%. Porque é 25 mais 25 mais 25 mais 25 soma 100, que é você inteiro. Então, 25% do teu tempo, 24 das 24 horas, tu deveria estar cuidando de
um pilar, depois 25% do outro, 25% do outro, 25% do outro. Isso é um balancear, um resultado que vai proporcionar um resultado para você na matéria você tá check. E a matéria, ela é só sintoma, ela não é o efeito, ela não é a origem. Exatamente. Você falou tudo, ela é só sintoma. Então, quando você para pensar que esse lugar de prosperidade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, por exemplo, a gente está aqui conversando, estou lembrando de uma pessoa que ela não é a pessoa que tem a maior conta bancária, mas ela sempre fala: é engraçado como o meu dinheiro rende. Eu consigo fazer tudo o que eu quero. Isso, para mim, é o exemplo da prosperidade financeira. Ela consegue, dentro da realidade que ela tem, a realidade que ela alcançou, de entrar bens, entrar ali, ela consegue fluir e fazer tudo o que ela quer. Então, esse lugar de prosperidade não é somente a quantidade de dinheiro que a gente ganha. É você lidar com tudo que existe na sua vida de forma leve, harmoniosa, expansiva. Até porque quem não sabe lidar com pouco dinheiro, não vai saber lidar com muito dinheiro. Verdade. Se trata de uma questão de governança. E quem é o governador da tua vida deveria ser você. E as pessoas estão fora dos seus próprios lugares, deixando que outras ocupem o papel que seria delas, governando a vida delas. Como é que vai ter um pilar físico, material em equilíbrio? Impossível. Verdade. Impossível. Impossível. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. E ela não fecha no final, porque você deveria estar no seu lugar e você não está. E aí o universo procura você e não encontra você. Vai dar erro, vai dar complicação. E uma das coisas que a gente mais percebe visivelmente nessa hora é a falta da saúde física, que sim, aí há o diagnóstico de uma doença mais complicada, ou surgiu um problema financeiro e você não tem grana, tem que pedir dinheiro emprestado, e aí engolir o orgulho. Esse tipo de situação, ele vem muito forte nesses momentos. Para a gente poder fazer o que não está sendo feito sem você necessitar desses mecanismos de dor. Exato. E nós estamos no momento que a gente pode começar a escolher aprender pelo amor, né? Sim. E como estamos? Até porque tem aquela gradação, né? Eu brinco que eu aprendi com o Humberto, com meu marido, que a gente tem que ele me ensina que existe o uso gradativo da força. Então, você não começa abordando uma pessoa já gritando, você fala, por favor, faça assim. Aí você aumenta o tom de voz. A vida também é desse jeito. Ela dá um sinalzinho. Aí, porque a gente não quer ir para o nosso lugar e exercer autorresponsabilidade, a gente faz de conta que não está vendo. Aí ela dá um sinal um pouquinho maior, até que chega nesse nível de acontecer uma questão financeira mais grave, em que você precisa parar tudo e fazer uma grande revisão e se colocar nesses lugares de transformação. Porque os enroscos da matéria, se a gente pode colocar assim, é para você desemaranhar em algum outro pilar seu. Seja crenças que você está alimentando, sejam emoções que você está se aprisionando, ou até mesmo esse deslocamento dessa essência divina que a gente é. Porque quando você não está sendo quem você é, quando você está se moldando ao que os outros esperam de você, isso também vai gerar um impacto na sua vida. Total, total. E a vida, ela está constantemente nos mandando sinais, constantemente nos mostrando onde aprender algumas lições. E como a Karina muito bem falou, começando com uma voz baixinha, sussurrada, depois vai para o grito, eu brinco que é uma música New Age, uma música mais meditação, aí vai parar no rock pauleira, no, sei lá, você imaginar, numa bateção horrível e não nada de música. Nós somos cercados por esses sinais e a gente precisa estar aberto para poder perceber esses sinais. E esses sinais, eles começam nesse nível sutil,
porque é a tentativa dos seres de luz, Deus, mestres, guias, anjos, como você quiser chamar, o que você acredita, eles tentarem chegar no teu coração para te abrir a possibilidade de você fazer uma mudança com carinho, com tranquilidade, sem ser obrigado, sem haver sofrimento. Quando a gente não faz esses movimentos, é que sim, a vida começa a se complicar, começa a enroscar. Então, se a tua vida, ela tá leve, ela tá tranquila, parabéns, você tá fazendo o que tem que ser feito. Tá indo na direção certa. Se enroscou, complicou, é uma prova que não dá para negar, é uma prova concreta de que você tá fora da tua direção, você está desalinhado da tua vida, do teu propósito, do que você deveria estar fazendo aqui. Então, nesses momentos em que a gente é cercado por essas situações ao nosso redor, nós somos cercados por pessoas também que nos trazem as experiências dela, as vivências delas, os tombos que elas caíram. Basta você perguntar, basta você estar com a sua orelha ouvindo. E ontem mesmo eu estava trabalhando numa mentoria aqui, e eu estava surpresa com o fato de que haviam pessoas dentro da mentoria que não estavam ouvindo. Podiam ouvir, mas não estavam ouvindo. Por quê? Porque quando se falava alguma coisa, a pessoa não absorvia absolutamente nada do que tinha sido dito e ela continuava na mesma história que ela estava falando. Absurdo isso, a pessoa não conseguia escutar o que você estava falando. E nós estamos rodeados de pessoas assim, que escutam, mas não ouvem. Verdade. Que têm a capacidade de enxergar, mas não estão vendo de verdade as coisas. Então, nós estamos rodeados disso. Então, quando a gente ignora isso, ou faz pouco caso, poxa, a gente está perdendo uma oportunidade tão rica de aprender com os erros passados, com as lições passadas dessas pessoas. E muitas vezes, por nós estarmos vivendo dentro de uma estrutura hoje da nossa sociedade, que está só nos estimulando a cada 15, 10 segundos, mudar de conteúdo, ver outra coisa, não consegue mais parar para assistir, já começa a escutar uma mensagem no WhatsApp da velocidade 2, que você nem sabe bem o que essa pessoa está falando, mas você está escutando 2 vezes mais rápido do que o normal. Você não consegue mais ver um vídeo na voz normal da pessoa, você já está escutando ela na velocidade 1.5, 1.7. Aliás, será que eles estão nos assistindo agora, assim? Medo! Poxa, parece aquele filme, o Clique, lembra do filme Clique? O cara só ia passando. Cara, um nós estamos vivendo isso. Né? Não, e é um exercício você sair desse inconsciente coletivo, porque já está virando uma coisa assim, eu não vou ouvir em um X, senão eu estou perdendo tempo. Eu vou ouvir em 1.5 ou 2.0, porque já está impregnando isso. Você tem que fazer um exercício, um esforço. Assustador. Então, você está com o universo inteiro, o tempo todo tentando se comunicar contigo, você não escutando e não vendo. E você, pelo teu comportamento, pela tua atitude, pedindo que ele piore a tua vida. Exatamente. Para chamar a tua atenção. Para fazer você sair do piloto automático. Então, os desafios que a gente encontra na matéria, eles são proporcionais ao nosso automatismo, à nossa forma de viver a vida sem consciência, desconectada de um equilíbrio espiritual, Total. mental e emocional. E eu lembro sempre de você falando nas aulas, né, quando a gente fazia terapia holística, a gente vai ter sessão de nostalgia aqui nesse episódio, entendeu? Delícia. É de onde viemos, eu honro Delícia. Essa professora maravilhosa. E aí você falava, o universo vem como se fosse uma vassourinha, ele vai dando umas empurradinhas assim de leve, você não vai ouvindo, aí ele vai meter a vassoura com rodo, agora já sou eu, né? Vassoura, rodo, balde, água, e bota toda... O pé mesmo, assim, dando um pontapé na pessoa, tipo, engrena, gente. Mas eu vou usar um exemplo, eu gosto muito dos exemplos. Você está num emprego. Ai, não está legal, estou meio insatisfeita. Ah, mas eu ganho bem, né? Paga as contas. E se eu não arranjar nada melhor? Bota a vontade de lado. Aí o chefe começa a perturbar. Começa aquele trabalho que estava meio bom, já começa a chatear. Segundo aviso, você não faz nada. Paga as contas, estou com medo. Aí
há uma reestruturação, as pessoas ao seu redor começam a perder estabilidade. Terceiro aviso, vai chegar o momento que vão realmente você se ver nesse lugar de não ter mais aquilo ali. Recentemente eu estava atendendo uma pessoa e foi exatamente isso que aconteceu. No mapa astral dela da Revolução Solar, veio, ó, tá favorável para você mudar seu trabalho, tem coisas aqui para você mudar. Mas esse lugar, né, do automatismo, do conforto, Aline, como que nós esperamos o limite do conforto para dar o passo? E de detalhe, né, que essa zona de conforto, ela nem é confortável. Não, parece que é o limite da Ela não dor. é confortável. Eu acho que a gente Não. até tem que começar a mudar o nome dessa zona de conforto, porque não é uma zona de conforto. Tu tá lá incomodado, tu tá lá remexido, tu tá apavorado. É uma zona de medo de mudar. Exatamente. É uma Só zona de isso. medo de mudar. É uma zona de medo da mudança, medo do novo, que é normal. Todo mundo, diante de alguma coisa que é nova, vai sentir ser remexido, principalmente quando tu vai fazer uma grande mudança na tua vida, que tu trabalhou para batalhar para caramba para chegar naquele ponto onde é que você estava, e agora você tem que largar aquilo para ir para um próximo nível que você nem sabe se vai dar certo, mas que tá todos os sinais apontando naquela direção. Perfeito, E não segue isso para ver o que acontece contigo. perfeito. Quanta gente estava super bem, daqui a pouco ficou super mal, só por causa, só entre aspas, né? Por esse motivo de não ter seguido esse míssil teleguiado do seu propósito de vida. Porque estava Exatamente. com a crença de que não podia soltar para desapegar, com medo, olha os pilares a gente falando na nossa fala, com medo que ele sentia, com medo do que as pessoas iam falar, e agia, então, não, congelava, parava, não fazia nada que tinha que ter sido feito. Os 4 Exatamente. pilares estão constantemente no nosso dia a dia. Eles não são uma teoria, eles são uma prática. E quando Basta você você... começa... Desculpa, pode terminar. E quando você começa a prestar atenção nisso, tu percebe aonde tu tá travado neles. Porque se tu tá confuso mentalmente, com ideias sem clareza, cabeça desse tamanho, eu brinco que as pessoas estão cabeção, tá, Karina? Então, concordo. Eu acho sabe, eu não sei como é que é o nome da boneca, acho que é LOL, que ela tem um corpinho bem pequenininho, a cabeça grandona. Eu acho que é LOL. Eu acho que é LOL. Eu acho que é a LOL, tá, gente? Não, Ela se não já for, não é perdoa da aí. época dos meus filhos, mas eu me lembro da bonequinha, visualmente, assim, a bonequinha, o nome LOL. Eu acho que é LOL, tá? Porque até tenho sobrinhos, né? E aí eu fui comprar e eu olhei, nossa, que coisa desproporcional isso daqui. Eu olhei para aquilo. E não é uma boneca grande, é uma boneca pequenininha. E a cabeça gigante em relação ao corpinho. Eu disse, cara, é o retrato, é nosso retrato. Nós estamos Perfeito. hiper, mega sendo estimulados a só fazer mais um curso, a só saber mais, eu preciso disso para fazer aquilo, sempre botando pré-requisitos para nutrir uma mente que, em vez dela estar sendo colocada em prática, o que está sendo aprendido, ela está só sendo acumulada. Eu estou brincando que Perfeito. as pessoas têm que fazer a acupuntura energética, acupuntura mental. Botar umas agulhas assim, aqui esvaziar, tipo, um balão para esvaziar aquilo, esvaziar a Sim, cabeça. sim. Eu tô começando, viu, Karina, a levantar uma bandeira bem forte, assim, ó. Para de fazer mais um curso. Se for para entrar em um grupo que te ajude a colocar em prática, check. Mais um curso, dá uma segurada, porque não é o que vai fazer diferença na tua vida nesse momento. Eu Se não concordo com tiver, você. eu falo isso porque tu tem essa pegada. Tu também tem Sim, essa pegada de aprendeu como isso bota na prática para melhorar a minha vida. E é exatamente. isso que nós temos que fazer neste momento. Esse é o grande diferencial. Porque se você não estiver usando, detalhe, se não estiver usando o que você aprendeu, vai dar ruim. Mas é usar tudo? Também não. Aprender a Verdade. filtrar E o aquilo que equilíbrio. serve para ti. Às vezes é uma, por isso que a gente tem uma frase que a gente usa aqui muito nos cursos e imersões, uma sacada paga. Você pagou caríssimo para fazer um curso, uma imersão, uma formação profissional, e uma palavra, uma frase fez assim, serviu o chapéu. Cara, pagou.
já podia terminar agora esse curso, porque já valeu tudo só por causa disso. Pega essa para você que está nos escutando. Uma sacada paga. Paga sim. Quem diz que tu tem que absorver tudo? Não existe, isso é utopia. Nossa capacidade mental não consegue fazer isso. É biológico, inclusive. Então, você não tem como fazer isso. Então, você, quando vai fazer algum curso, muda a tua visão quando você chega no curso. Qual é a sacada que eu tenho que pegar aqui e vai dizer, putz, é por isso que eu estou aqui. É isso que eu preciso fazer agora, é isso que me trouxe meu míssil teleguiado para cá. É para pegar essa sacada com essa visão desta pessoa que agora, ok, entendi, eu vou fazer daqui para frente. Então, enquanto nós estivermos só acumulando conhecimento, nós estamos apodrecendo a nossa mente. E não está equilibrando o pilar mental, muito pelo contrário, está desequilibrando com um monte de sis e porquês e talvez, e você não sai dessa mente, não vai para desenvolver. Ok, me instrumentalizei mentalmente, mudei a minha visão de vida, estou num novo paradigma, mas não adianta se você não trabalhar o emocional através da ação. Não adianta. E aí, Aline, você falando, né, e a gente falando de sinais e como a vida avisa, isso é uma coisa também que eu trago muito desse lugar, com as trocas que eu recebi na formação que eu tive com você. A vida dá sinais, o universo está se comunicando o tempo todo. Mas enquanto estivermos no automatismo, eu falei e vou repetir, não prestamos atenção nos sinais. E aí, eu vou falar uma coisa que você dizia na época dos cursos, que você falava assim, há 12 anos atrás, eu acho que a gente já está numa nova era. 12 anos se passaram, o mundo já é outro. Ai, queríamos tanto que o sinal viesse no e-mail com título. O engraçado é que hoje eu acho que os sinais estão chegando assim. Só falta chegar no e-mail com título. Porque a espiritualidade, ela está tão presente, tão se apresentando, tão se comunicando, que as coisas estão claras. Essa semana eu compartilhei um vídeo que eu faço lá no meu canal do Telegram, que são tiragens da semana. Eu faço uma conexão com a espiritualidade, tiro 3 cartas intuitivamente, inclusive essa semana eu tirei o oráculo dos acordos espirituais. 2 pessoas entraram em contato comigo. Eu estava cheia de dúvidas e a terceira carta era sobre encerrar ciclos. E realmente eu preciso encerrar ciclos. Então, os sinais não estão mais vindo sutilmente. Não. Estava pensando em fazer um curso, apareceu um curso no jornal. Não é mais assim, não. É assim, ó. Você. Oi, Karina, lembrei de você, vai ter um curso esse final de semana. Ó, o curso é esse. Os sinais estão chegando desse jeito. Aí, o que a gente faz? Ai, não sei, tá tão em cima, ai, não é para mim, ai, eu não mereço. Se a gente não for lá atrás, pilar energético, pilar mental, pilar emocional, a vida vai ficar mandando caminhões de sinais até a gente colapsar. Os sinais estão vindo assim. Então, acho importante colocar para quem está nos assistindo nesse episódio, aprenda a ler a vida. Aprenda a interpretar a sutileza da vida. Sutileza é uma ova. Quando alguém te liga e fala isso, sutileza é a única palavra que não dá para ser usado. Eles já estão desenhando para a gente. Mas só quer que eu desenhe? O universo já está desenhando para nós. Porque nunca se teve tantas oportunidades de crescer e evoluir como agora. Que mérito da nossa parte podermos estar aqui nesse momento vivendo esse franco chamado para desenvolver. Porque se fosse anos atrás, literalmente, nós estaríamos sendo queimados na Santa Inquisição, exatamente porque nós estamos falando aqui. Eu e você já estava lá na fila. Era uma vez. Era uma vez. Então, caraca, o que você precisa mais, do que mais você precisa para entender que você não nasceu à toa, de que você precisa entender sobre esses 4 pilares para poder tornar a tua vida tudo aquilo que você merece e precisa ser. Se você tem uma meta na tua vida, você entende que aquilo que você quer para você,
você vai ter que se transformar numa outra pessoa. Não, você tem que desabrochar algo que está dentro de ti, latente, pedindo para sair, para você chegar lá. Então, se você quer uma vida diferente, você tem que ser diferente com a tua vida. Por isso que quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. Se as pessoas que estão ao teu redor não estão mudando, isso é eco de quem? Teu, caramba! É você que não está mudando. E aí, qual é o movimento que as pessoas colocam? De culpar o outro. Olha o emocional ali falando. E por quê? Porque por trás tem uma mente. Não, meu problema nunca é comigo, é sempre com os outros. Caramba! Porque fulano. É sempre fulano. E aí vem a atitude da fofoca, de falar mal, de fazer intriga. E não percebe que toda energia que você emana com isso volta para você. Olha os 4 pilares fechando de novo aqui num simples exemplo. Calibra esse teu olhar para encontrar esses teus 4 pilares e começar a entender, sim, que algum deles está muito desequilibrado. A tua cadeira está torta. Indiscutivelmente. Se tu é cabeção lá da LOL, já ganhar uns patrocínios da LOL, né, aqui, né? Se tu é um cabeção, você precisa esvaziar essa cabeça. Aonde que você vai esvaziar essa cabeça? Na matéria, no físico. Especificamente, onde? Atividade física. Tenho certeza que agora um monte de gente torceu o nariz pra gente, viu, Karina? E as pessoas acham que a atividade física é só geração de dopamina e tarará e tarará. Nossa, se soubessem que o melhor se as pessoas soubessem que o maior bem que ela faz é para a cabeça, que barriguinha, tanquinho, nem nada, é para a cabeça, gente. Nós estamos virando uns cabeção se não cuidar. A cabeça e essa conexão também, né, com essa força vital que a atividade física nos faz acessar e desenvolver o fogo da essência, o fogo do espírito. A astrologia mostra isso. Então, quando a pessoa está com falta de fogo, vai fazer atividade física, você começa a se superar, você começa a sentir mais disposição, mais vitalidade, é a força da vida, do movimento, como você bem falou. Então, não adianta a gente estar nesse cabeção, consumindo conteúdo, consumindo, e não leva todo esse conteúdo, todo esse entendimento para o movimento. Porque o emocional está emaranhado. Porque tem medo, porque vão falar de mim, que é isso, que é aquilo. Total. E tem outra coisa aqui envolvida, né? Quando você se exercita, você volta para o presente. Total. Você volta para o aqui e o agora, que é onde a verdade, a vida está acontecendo. Então, acho que nós nunca tivemos um movimento tão grande de chamado para você mexer o seu corpo. Não precisa ir para academia, não precisa ser marombado, não precisa. Você tem que ter mobilidade, você tem que ser saudável, você tem que ter uma musculatura que sustente o teu corpo. Uma caminhada, andar de bicicleta, fazer coisas, dançar, gente, dançar, que delícia. Muito bom. Aprender coreografia. Vai aprender uma coreografia e ver se tu consegue pensar junto. Não dá. Não tem como. A terra na hora. Vai aprender a coreografia, você a terra na hora. Total. Então, nós estamos sendo convocados a viver no presente de novo. Porque o mental afeta muito a matéria e o físico. Porque uma cabeça bagunçada, ela não faz com que você veja o presente, ela está ou no futuro ou no passado. E do passado, nós precisamos trazer as lições do que nós vivenciamos. Exatamente. Mais do que isso, não. Só isso. Quem vive olhando para o passado, sempre com medo de que alguma coisa volte a repetir, acabou de viver, você se fechou para a vida, você não está olhando para a vida. E se você não está olhando para a vida, você está olhando para quê? Para a morte, sistemicamente falando. Então, abrir-se para a vida e entender que tudo que chega até nós tem um aprendizado oculto, os acordos espirituais que estão ocultos por trás de cada pessoa e situação, faz você procurar a solução e a compreensão e não ficar se lamentando, entrando num lugar de vítima, de coitadinho, fazendo um papel que não existe. Porque se nós estamos num planeta que é uma escola,
que que se faz na escola? Se aprende. Então, não tem lugar aqui no planeta Terra, uma escola, planeta escola, para vítimas, para culpados, para vilões. Existe aqui a mudança da visão de que nós estamos aqui para aprender. E cada pessoa, cada situação, o que nós vivenciamos, do jeito que nós vivenciamos, do jeito que a gente reage ao que acontece, mostra o que nós vamos nos melhorar como pessoa. Quanto Exatamente. mais rápido você entender que não tem nada a ver com os outros e sim com você, por mais que você queira botar a culpa e seja cômodo botar a culpa num outro, não é a solução. Aquela situação se repete. Com certeza você que está nos escutando aqui deve ter uma situação na tua vida que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por que que vai e volta? Porque você não olhou para você, você só apontou o dedo. Aí já tem aquela máxima, né, que diz que é um dedo apontado e 3, ó, para ti, ó, apontado. Você aponta uma, mas tem 3 olhando, pedindo para você voltar a olhar para você. Então, quando você é convidado para o universo a botar em ação, você agir, você se comprometer, ir lá fazer, pensar menos, fazer mais, você está esvaziando o cabeção e você está começando a assumir de novo o teu poder pessoal, ó, emocional, está começando a se empoderar de novo de quem você é, se sentindo seguro, autoconfiante, blindando a sua energia, porque a maior proteção é você estar de bem contigo mesmo. E aí você faz e tem resultado, você faz e você vê as coisas acontecerem, você consegue sentir isso, perceber isso em si, ninguém mais te pega. E a vida corresponde a este movimento. Se você está se abrindo, a vida se abre. Se você está se fechando, a vida se fecha. E é assim, né, Aline? Parece Não, um passe de mágica. Eu tenho não tá. milhares de exemplos de pessoas que estavam num emaranhamento, de repente, é isso aqui. Uma ligação, uma chamada para um emprego, uma oportunidade que se abriu, porque ela tomou consciência do que estava travando ela na matéria. Então, como a gente disse, a matéria é também um termômetro para podermos Total. olhar aquilo que precisamos mudar em nós, não é no outro. Total, total, concordo 100% contigo. Matéria é termômetro, sim, e é resultado, não a origem. Para mim, acabou. Podemos já terminar aqui, que eu acho que já... Não, Cara, pega essa, anota essa para você, e anota é essa para isso. você. Eu ia já te perguntar, né? Até pelo tempo, a gente sabe que as pessoas estão, né, comprometidas e o vídeo vai ficar num tempo que seja confortável, mas dentro desse fechamento, um conselho final, porque eu tenho pedido para as pessoas que têm vindo, qual é o seu conselho final, qual é a sua fala final disso que a gente levantou aqui? Olha, isso aqui, eu vou dizer, é uma aula, né? Isso aqui Isso é muda. doação. Eu diria para você que está nos escutando, escuta e reescuta, volta aqui, vê de novo, faz anotações, porque você precisa perceber qual dos pilares antes da matéria estão mais desequilibrados. Porque se a matéria é só consequência, você precisa olhar o que veio antes. Ok? O que veio antes que está mais bagunçando a tua vida? E é fácil de identificar. Se você, por exemplo, está com os relacionamentos em pé de guerra, opa, são os relacionamentos que não estão muito legal. São o que está mais gritando, com a cadeira te fazendo ficar torto, tem que olhar para isso. Se é um pensamento que tu tá com um toque, tá com ansiedade, tá vivendo mais no futuro, pô, é teu mental que tá. Sempre precisando estudar, fazer um novo curso, é teu mental. Se você é uma esponjinha e não entende para que nasceu, por que você tá vivendo tudo isso dali, tem que olhar para o espiritual. E buscar a origem trabalha automaticamente, naturalmente, o mental e o emocional. E quando você menos esperar, você simplesmente está com a matéria transformada. Por quê? Porque você foi na origem. E a origem não é emocional, não é mental, e sim é energética, e dentro da energia está a espiritualidade, tá? Ecos de vidas passadas influenciando fortemente a tua vida hoje. Então, você quer desmanchar esse nó? Começa a olhar lá atrás o que você... Lá atrás, ecos de vidas passadas que você vem apresentando aí com características da tua personalidade, que fez você nascer nessa família, tá atraindo esse tipo de relacionamento para você, tá nesse tipo de trabalho, nesse tipo de corpo, nessa cidade, vivendo esse tipo de situação. Tendo esse tipo de vida financeira ao teu redor, essa tua estrutura de vida organizada ou mais desorganizada ao teu redor.
Tudo isso está conectado a uma palavrinha: acordos espirituais, um aprendizado. Para algumas pessoas é mais apresentável em um dos pilares, mas todos eles estão conectados a este acordo que você firmou antes de nascer para essa existência atual. Então, se você quer melhorar a tua vida material, quer melhorar a tua vida financeira, busque a origem. Não melhorou, voltou a piorar? Não foi na origem. Sinto muito, é só isso. Quando você, de fato, ir atrás de um terapeuta que vá furungar, te ajudar a olhar o que aconteceu lá atrás, e tu faz muito isso, né, Karina? Te ajudar para realmente fazer esse movimento, você vai perceber que parece mágica, a vida faz assim, puf, abre, e aí tem aquela frase, aquele chavão que diz, né, que no andar da carruagem as melancias se ajeitam. É a mais pura verdade. Você solta uma ponta aqui e as coisas simplesmente vão andando. Então, não pare de buscar a origem do que está acontecendo. E lembra que é que nem a gente na frente de um computador, que às vezes não dá certo, não consegue, o problema é o computador e a pessoinha na frente do computador. Normalmente é a pessoinha. Então, o problema é dinheiro ou é a pessoinha como dinheiro? É a pessoinha, é você, é eu, qualquer um de nós. Então, o que de fato há por trás? Investiga isso e veja a tua vida deslanchar, destravar na matéria de um jeito que você nunca viu, os relacionamentos se tornarem algo que você imaginava que fosse só de cinema, que você nem imaginava que poderia existir, e uma mente com clareza te dando a direção certa do que você precisa fazer com o amparo do propósito desse míssil teleguiado que está te levando para lá. É isso. Perfeito. E vou fechar, né, dentro disso tudo que você colocou, com a forma como iniciamos. Peça ajuda. Porque muitas vezes, quando nós estamos emaranhadas nos nossos pensamentos, nas nossas dores emocionais e nas questões espirituais, energéticas que estamos carregando, a clareza falta, a visibilidade falta. E aí é necessário uma pessoa de fora, ocupando esse lugar do observador. Uma pessoa que não está emaranhada energeticamente, nem mentalmente, nem emocionalmente com o seu desafio. E, às vezes, você pode encontrar alguém que está próximo de você com essa capacidade, mas é tão difícil encontrar alguém que não se envolva e que não queira tomar partido e que não vá para o lugar que a Aline falou, da fofoca, do falar mal, do responsabilizar. Alguém que fale assim, olha, tá difícil, mas isso aqui é o que lhe cabe, isso aqui é o próximo passo, né? Então, esse vídeo até, Aline, essa série toda, é um movimento da minha essência, para colocar essa ajuda, a ajuda de tocar as pessoas através de uma mudança de consciência para elas darem o próximo passo. E tem essa ajuda aqui desse nível, mas tem a ajuda para você, tem a ajuda para mim, tem a ajuda para a Aline, né? Então, não se coloquem nesse lugar em que a vida vai ter que aumentar num som que nem é música, como você colocou. É o ruído, o barulho. O ruído, para que as coisas aconteçam. Não permita que a vida traga rodo, água, balde, e não uma vassoudradinha de leve, né? E espero que essa tenha ficado aqui. A matéria, ela é termômetro e tudo está dentro de nós. Exatamente. Tudo está dentro de nós. Exatamente. Tudo começa por você e termina em você. E, de novo, aquilo que você está vivendo nesse exato momento não define quem você é. Você que escolhe o que você vai fazer com o que está acontecendo aqui. Você que escolhe. Então, é hora de investir. E investir é usar os teus próprios talentos para multiplicar a tua riqueza. E você só vai conseguir fazer isso quando você saber quem de verdade você é. E é por isso que o autoconhecimento é a base para qualquer grande mudança, melhoria, expansão na tua vida, seja pessoal ou profissional. Perfeito. Aline, muito obrigada. Foi maravilhoso. É sempre bom quando nós estamos juntas. Agora, quando nós estamos juntas, criando esse espaço para as pessoas, é melhor ainda. Muito, muito especial. Eu já tinha até esquecido, estou precisando fazer mais. Estou precisando fazer mais. Porque eu acho que a última vez que a gente fez esses movimentos juntos foi naquela imersão em Brasília, lá dos acordos espirituais.
Verdade, Se eu não me verdade. engano, ali foi 2018. Meu 2018. Deus, tudo isso. Cruz. 2018. Esse nosso encontro está no momento recordar e viver. É totalmente iluminação canceriana. Muito Sim. obrigada. Eu agradeço muito por você ter partilhado toda essa energia e essa visão de vida conosco. E agradeço a todos que estiveram aqui, que nos acompanharam, que estiveram na série, que participaram dos 4 episódios. E vai estar aqui sempre disponível para você fazer como a Aline disse, ouvir de novo, anotar, tomar uns insights, porque, como a gente sabe, cada momento que a gente ouve, uma outra janela se abre dentro de nós. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Um beijo muito grande.